Nada dá certo no meu campo, desde a favela. Desde que tinha favela ali embaixo, nunca deu certo. Nunca deu certo, amigo. O meu campo tem um espaço lá embaixo e dá para fazer uma bela pista de corrida, uma área de lazer perfeita. É rato, lixo, entulho. Dá de cima atrás. Tem um portãozinho ali, quando você desce a cancela, tem um portão, ele pede o cara, ele abre o portão da cancela, vai ali dentro. Você vai ver a quantidade de rato que tem ali. Atrás do posto, fica entre as costas do posto e o minhocão. E uma coisa que eu falo, nunca nada deu certo no minhocão. Falo lá, vou lá vou em reunião, nunca fui numa reunião. Um dia que eu passei lá e alguém falou, pô, dá uma assistida aqui, não precisa andar, eu fiquei lindo. Por quê? Muita briga. Já foi numa reunião de condomínio? Vai, amiga. Aí tu fala assim, negão, tinha razão. É uma pracinha para os animais, não tem criança que vem aqui não, muito pouca criança vem aqui, muito pouca mesmo, 1 ou 2, vem mais especial trazendo os cachorros para aqui, a gente tem essa quadra de tênis que está sendo feita agora, então mal que já está feito, eu penso assim, quando aquilo que foi comentado, é uma questão que foi levantada aqui, se você se torna dono, aí você é dono, aí uma coisa, por exemplo, se eu sou dono da minha roupa, eu vou usar ela, eu empresto se eu quiser. E se você não é dono, então você vai fazer o que naquele lugar? Você vai tirar pessoas que estão no lugar, que já nasceu no lugar, a troco de quê? Por que não faz uma formalidade do local, homenageando até quem está cuidando do local? Agora, se fosse aqui um lugar que tivesse muita bagunça, aí eu achava que eles deviam tomar o lugar de posse para eles. Mas como o lugar não oferece a eles perigo algum, tem mais benefício para eles próprios. Um marceneiro, um frescobol, um jiu-jitsu, um professor de arte plástica que tem ali. Eu creio que é o mal que essas pessoas fazem. Eu queria entender isso, né, pela pergunta que você me fez. Mas eu creio que isso aí não faz mal a ninguém, entendeu? Então eu penso dessa maneira. Agora, se a gente fizesse mal a alguém, se fosse aqui um lugar de tivesse violência, aí sim. Mas como não tem violência, então vai querer tomar para fazer o quê? Aqui não foi nada invadido, não. Nada aqui foi invadido. Que eu saiba, não. Eu acho que está tudo errado. Eu não estou só falando de mim. Talvez estou falando dos outros, mas porque os outros moram aqui. E estão aqui, estão vivendo aqui. Estão cuidando do lugar. Então não tem invasão. Invasão, quando se tem, quando entra numa propriedade sem terra, que quer tomar posse de uma situação. Entendeu? Mas não. Foram permitidos acontecer algo parecido. Que nem a gente mesmo aqui ouvimos. Eu, você e ela também aqui ouviu. Quanto tempo ficou a creche? 3 meses, 2 meses? Depois o lugar ficou abandonado. Então essa telha não era essa telha, era outra telha. Foram trocadas, a gente trocamos quase telha também aqui para botar. Então, Mas vocês não pagam aluguel pro minha não tem como pagar um aluguel, uma coisa que eles também não têm. Como é que eles têm registro de imóvel? Eles não têm registro de propriedade. Porque se eu fui procurar saber, né, numa defensoria pública, se não tem registro de imóvel, como é que eles vão cobrar uma coisa que não são deles? Eu só vou cobrar aluguel a você se o imóvel for meu. Se não for meu, como é que eu vou alugar? Entendeu? Então, cada um procurou os seus direitos. Né? Eu procurei o meu, porque eu estava sendo ameaçado, fui ameaçado, entupiram meu banheiro, cortaram minha luz, entendeu? Cortaram minha água. Ameaçado de quê? Eu fui ameaçado que se eu não saísse daqui numa boa, ia ter problema. Entendeu? Sim. Poderiam ter tocado fogo até, e de qualquer jeito eu tinha que sair. Se a qualquer hora a gente toca fogo nisso aí. Entendeu? Então isso fica chato. Entendeu? Você ficar sabendo que você tem um patrimônio imaterial, né, em ferramentas, e as pessoas falam uma coisa assim, que não foi assim no começo. Entendeu? E foram pessoas da minha campo que fizeram isso? Bom, isso aí eu vou ficar quieto para poder não levantar suspeita do que eu estou falando de um e de outro. Entendeu? Mas se a pessoa vir me perguntar isso, e se for a pessoa que falou, eu vou dizer em câmera, em qualquer lugar, que a pessoa falou isso. Eu não estou aqui afrontando ninguém, desafiando ninguém, eu acho assim, o lugar estava abandonado. Abandonado, não é porque estava abandonado que eu entrei, não. Não, no lugar, eu já tinha pessoa no lugar e eu permaneci.
Para poder você pagar um aluguel, tem que ter quê? Um recibo do que eu pago. E se você não tem esse contrato, você faz o quê da vida? Se eu vou comprar um material, não tem a nota fiscal? Não existe. Se eu nasci, eu não tenho registro de nascimento. Então, se eu aluguei uma casa, eu tenho que ter recibo, documentos comprovados em cartório que isso aqui está alugado. Então, como é que eles vão cobrar um aluguel se eles não fazem nada disso? A única sala que realmente tem algo que agrega, tanto aos moradores como não moradores, é o jiu-jitsu, né? Que no início dos anos 2000, juntamente o jiu-jitsu, vôlei, futebol de campo e quadra, existia um projeto social da prefeitura chamado Projeto Mel. A única atividade que ali dentro está, dentro daquela creche, que se eu pudesse dar uma canetada para resolver o problema, para todo mundo sair, eu deixaria a permanência do jiu-jitsu. Mas na sala ao lado, não entendo porque uma pessoa que achava que era dono vendeu para uma outra pessoa, que é esse caso, né? Aquele espaço ele estava assim abandonado por cerca de 10 anos. Porém, não abandonado porque eu ou outros moradores queriam que ficasse abandonado. Ele permaneceu daquela forma porque é difícil você, do próprio bolso, manter um espaço na mais público, né? Ao longo desses 10 anos aproximadamente, inúmeras solicitações foram feitas às gestões municipais, né, da parte da prefeitura. Nenhuma resposta foi dada, nada foi Eu feito. nunca vi ninguém do Minhocão pegar uma enxada para dar uma capinada naquele chão ali. Tirar o mato. Muito curioso quando alguém que tem amizade, seja como for, com pessoas do poder aquisitivo alto, faz uma solicitação que em tempo recorde, comparado a uma pessoa pobre e humilde, tem a resposta. De repente fez uma pergunta e conseguiu uma resposta maior do que a pergunta que fez. Então, acho eu totalmente irregular o que está acontecendo lá. Já está a madeira mudando. E ninguém sabia de quem era esse terreno. Se era do governo federal, se era da prefeitura, ou se era do governo estadual, né? E projeto não precisa de saber de quem é o terreno. Eles olham o projeto é bonito, vai fazer um trabalho social, eles aprovam, né? Vai na Secretaria de Esporte e Lazer, fala com o secretário de Esporte e Lazer, ele olha o projeto, tem alguns nomes conhecidos ali, aí eles aprovam, né? O que você vai fazer com o dinheiro não interessa, depois suja, sei lá, não gastou dinheiro com projeto, com as crianças. Os moradores de Jardim Pernambuco não tem nada a ver com a quadra? Não. Eles não têm aula na quadra? Tem uns 3 ou 4 alunos dentro de casa, pô. Vai lá pro Flamengo, fazer aula lá no Flamengo, fazer aula lá no Caxinguelê, no Horto, no Caiçaras. Qual que é melhor? Pagar no Caiçara, no Caxinguelê, no Flamengo ou aqui que sai do Casapé e entra aqui? Fazer aqui. Mas não era um projeto social? Oi? Não era um projeto social? Não. A ideia da quadra não era um projeto social? Não é ideia. Todo projeto social você tem um jeito, você tem que criar um jeito de arrecadar verba para manter. Porque o projeto social te dá o dinheiro uma vez só. É por um ano. E de projeto social não tem nada porque nenhuma criança carente chega de BRW, até onde eu tenho conhecimento. Nenhuma criança carente podendo almoçar, jantar, lanchar e tomar café vai dar preferência a uma raquete, custa centenas, talvez milhares de reais, ou um tênis para o esporte. E hoje em dia, quem são os alunos da quadra? Tem aluno de todo lugar. Tem de Copacabana, tem de Botafogo, Leblon. Mas fazem parte de um projeto social? Não, porque o projeto social só pode começar quando tiver os banheiros prontos.
Ah, então não é um projeto social ainda. O projeto está aprovado, o dinheiro está na conta. Então, por que não tem ainda? Porque está esperando, porque o pessoal do Minhocão entrou com um processo. Hoje o morador do Minhocão não se sente à vontade de ir para lá. Amiga, eu gosto de gente. Eu gosto de povo. Se me chamar para jogar numa praia lá, é um paraíso, é deserto, eu falo assim, eu não vou não. Vou jogar nesse campeonato não. Tem ninguém para torcer. Como é que eu não vou querer o povo do Minhocão? Primeiro, na minha opinião, não foi divulgado isso. Não tem um canal para assim, ó, vocês, o Minhocão, vocês têm direito a usar quadra de tênis. Não teve esse canal. E se teve, foi um canal restrito a meia dúzia de pessoas. São 308 moradores. Agora, com a tecnologia, tem um grupo de WhatsApp, ó, o fulano da Jardim Pernambuco está dando aula lá, deu direito a vocês, aula de tênis, tal dia, tal hora. Vocês estão interessados? Vocês querem? Concordam com isso? Não teve essa conversa. E eu não soube dessa conversa. E se alguém soube, não comunicou ao total de moradores, para concordar sim ou não. Então, minha opinião, não teve nada claro para falar sobre isso e não tenho opinião sobre isso, porque eu não soube dessa conversa. Eu não jogaria tênis, particularmente eu não jogaria, nem o futebol, mas a galera do prédio, as crianças que estão crescendo agora, querem quadra de futebol, querem jogar bola, não tem. Viveu ali, cresceu ali e agora, no máximo, pode ir até para cima das crianças e não pode passar por lá que está tudo gradeado. O que é isso? Uma quadra foi construída. Eu sei que são pessoas que têm um poder aquisitivo alto, têm um conhecimento, têm uma influência, que não vão sair de lá. Eu não sou tolo, sou brasileiro. E por que mais de uma quadra de tênis? É o domínio, é a monopolização do espaço. Por que não poder? Por que não pode ter as duas modalidades? Futebol, os ricos também jogam. Tênis, os pobres também jogam. Não é uma separação de classes. Aqui não é a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Entendeu? É importante deixar claro que todo político que nós entramos em contato, os moradores entram em contato, quando tomam conhecimento que tem alguém do Jardim Pernambuco ali, opa, já não responde, desconversa. Vocês queriam estar dando aula na quadra? Ainda não. Ainda não, porque ainda não está pronta, né? Porque a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, eles dão toda a possibilidade para você fazer menos dinheiro. Então, eles têm que fazer por nossa conta. Eu faço raquete, como você está vendo aqui, né? Eu faço essas raquetes. Então é um valor simbólico. É um valor simbólico. Se eu chegar a pedir uma aula, eu posso dar o valor que eu quiser. Pode. Aqui já está quase pronto. Agora é só acertar a areia. Para botar a rede, já está a armadilha no lugar. Eu acho que o final, eu acho que vai ser sempre um final feliz, como é o frescobol. O frescobol é diferente do tênis. O tênis é um lá e o outro aqui, um jogando contra o outro. Um querendo derrubar o outro. Frescobol não. Frescobol é eu com você. Você é minha parceira. A gente não pode deixar a bola cair. Eu sou contra que eles sejam donos e sou contra que nós sejamos donos.